Hoje, na quinta parte desse tutorial, eu vou explicar as áreas dentro da inteligência artificial exemplificadas e eu vou dar alguns contextos para que se entenda mais a parte de exemplos já de indústria e assim dar uma melhor compreensão de como essas áreas funcionam entre si. Agora, para exemplificar, vou mostrar alguns slides com aquelas áreas que eu mencionei e vamos ir entendendo uma a uma como é o funcionamento aproximado dentro com alguns exemplos. Uma das primeiras áreas que vou falar antes é visão computacional, que é a área que eu mais conheço, mais domino. E aqui menciono coisas que, por exemplo, com eh, alguns exemplos que já mostrei no quadro, que, por exemplo, é classificação, só que ele coloca aqui mais localização, ou seja, dizer onde que o objeto está. Mas também temos uma área que encontra onde que está a segmentação a nível de pixel, por exemplo. E pode segmentar o objeto em função de como se comporta os pixels por regiões. Fica mais compreensível assim visualmente, né, essa comparação entre os dois casos, porque também aqui poderíamos dizer que ele não reconhece objetos, ele só faz uma segmentação, separação de pixels, mas aqui temos uma aplicação onde poderia ser detecção de pessoas, o segmento de pessoas, e aqui poderíamos ter uma aplicação mais filtros de pessoas, filtragem, por exemplo, ou dizer que áreas poderiam ser mais perigosas. Diferentes aplicações poderiam ser feitas, porque essas aqui são as técnicas em geral. E esse daqui funciona para uns objetos só. Também poderíamos dizer a mesma coisa para múltiplos objetos. Aqui, por exemplo, teríamos cachorros, dois, que seriam dois diferentes, né? Por cada um deles teria que ser classificado, cada bounding box é classificado. Mas também poderíamos dizer a mesma coisa para segmentação de objetos e poderíamos ter as máscaras daqueles objetos. Então, esse seria um exemplo de como seria a parte de visão computacional. Eu já fiz, tenho um certo conhecimento, é a geração de imagens sintéticas, mas não são feitas por rendering, são feitas por redes neurais. Essas faces que estão vendo aqui são geradas por uma inteligência artificial e é do ano 2018. Hoje em dia existem algoritmos melhores, um pouco melhores, não muito melhores, mas que realmente já enganam um humano, mas ainda não conseguem enganar totalmente a uma inteligência artificial. E é curioso porque o humano geralmente ele faz uma filtragem que para nós é invisível. Realmente nós não percebemos a distância entre por exemplo, a sobrancelha com o cabelo, ou não temos a percepção do blurring do fundo. A gente somente aprendeu a reconhecer pessoas pelo distanciamento dos olhos, olhos com nariz ou boca, e nós utilizamos essa informação para diferenciar as pessoas. Mas por uma inteligência artificial, às vezes encontra outras informações que para nós ficam invisíveis. Agora, uma aplicação que para alguns pode ser interessante é o deepfake, que ele basicamente ele toma imagens de entrada RGBD, que são entradas numa rede neural do tipo convolucional, que são para imagens, que eles percorrem a imagem por janelas, e no final eles obtêm um vetor de informação codificada. E temos, por outra parte, os pontos de interesse, que eles também geram a imagem. A partir desses pontos de referência, podemos gerar uma imagem sintética, mas observem também que usamos a informação comprimida do objeto ou da pessoa e ela é incluída dentro da outra rede neural que tem os pontos de referência. Então, o que acontece é que esse vetor de características é capaz de gerar uma imagem sintética porque essa outra rede aprendeu a codificar a informação dessa fase. Então, como essa fase já está codificada, é só incluir em outra rede neural para criar aquela informação. Agora, na hora de, por exemplo, treinar uma rede neural, ela compara o ground truth, que seria a nossa referência, e a partir de quanto erro tem ou quanto erro existe, e outro erro que seria os pontos de referência, podemos treinar uma rede neural e tendo uma métrica dizendo métrica de realismo. Com essa última rede neural podemos dizer se a fase que está sendo gerada é real ou não. O objetivo dessa rede neural basicamente seria uma gera, a outra discrimina. E o objetivo é enganar o discriminador usando esse gerador. E ao longo do treinamento,
são duas redes competindo entre elas para ver quem gera um resultado mais realístico ou quem vira um tester melhor. Agora, um ponto talvez adicional que eu queria comentar é que, por exemplo, mencionei que é interessante talvez para alguns dentro da área de inteligência artificial. Assim como essa aplicação pode ser interessante para alguns, também quero enfatizar que tem alguns problemas éticos com uma aplicação desse tipo, porque poderia ser usada como ferramenta política ou poderia começar a gerar problemas na internet com problemas de segurança. Tem tantos problemas no meio envolvidos que não são visíveis a simple vista. Tanto assim que, por exemplo, quando apareceu essa nova técnica de deepfake, muito investimento no mundo que era focado em pesquisa para continuar desenvolvendo inteligência artificial foi parado em muitos países para se dedicar a somente encontrar que imagens sintéticas são verdadeiras, são falsas. Ou seja, nesse caso seria tentar melhorar discriminadores para encontrar que imagens são reais e que imagens não são reais. Assim evitar problemas de fraude, problemas políticos, problemas em geral, ou fake news, em termos gerais. Evitar muitos fake news, porque não somente são deepfake, não é somente usado para geração de imagens sintéticas, também pode ser usado para gerar áudio, pode ser para gerar várias coisas dentro de que as pessoas podem achar que é real. Inclusive, tem algumas aplicações que podem gerar páginas web arbitrárias, parecidas com CNN, digamos, e colocar aí um vídeo de deepfake. Então, algumas pessoas poderiam acabar acreditando. E as implicações éticas são muito fortes aqui. E realmente, quando aconteceu isso, o investimento em todas as áreas em geral pararam para se focar só a melhorar essa parte de detecção de fake news em geral. Agora, por exemplo, dentro de alguns estudos mostram como encontrar essas imperfeições, mas ainda está em completo, mas ainda está em contínuo estudo e por isso é que pararam um pouco os avanços. Mas por outra parte temos autonomous driving, que muitos já devem saber como que funcionam ou as ideias dos carros autônomos, e ainda tem muito investimento nessa parte, mas isso significa que pode parar o investimento em algumas áreas que são talvez de utilidade para a nossa empresa, e outras áreas como autonomous driving ainda continuam com esse investimento forte. Outra área que eu também conheço e que também é de interesse talvez para alguns é a parte robótica usando inteligência artificial. Os algoritmos aqui principalmente estão baseados em aprendizagem por reforço ou reinforcement learning, que são técnicas que se baseiam na tentativa e erro. Por exemplo, no caso da esquerda, temos um robô que está, digamos, aprendendo a cozinhar, e para ele ter chegado nesse nível, ele teve que testar diferentes receitas de bolo, comida em geral, primeiro no mundo virtual, porque fica muito mais rápido treinar no mundo virtual e depois passar para o mundo real, fazendo uma separação de treinamentos, claro, mas essa partir de tentativa e erro que o robô consegue treinar. Aqui na direita teríamos um caso dele fazendo a mesma coisa, só que aqui ele está testando um caso de não somente de imagens que ele está pegando, senão que ele também está testando sensores. Por quê? Então, aqui ele está usando uma combinação de técnicas separadas, que uma seria visão computacional e a outra estaria relacionada a processamento de sinais. Essas técnicas juntas, de duas áreas separadas, usando reinforcement learning, estão querendo fazer que o robô aprenda a mexer com essas duas informações como um humano faz. Um humano, geralmente, ele analisa o que está vendo e também o que ele está sentindo. Então, a mesma coisa estão querendo replicar em robótica. Outras aplicações aqui já mais na indústria seria o empacotamento automático, que, por exemplo, utilizam robôs, que eles utilizam câmaras em si, e por aprendizagem por reforço, ultimamente, estão tentando separar diferentes objetos, não um só. Então, seriam como 20 objetos que poderiam aparecer no meio e eles colocar em caixas de uma forma controlada, de uma forma organizada. O que existe na indústria atualmente, se sabe que são algoritmos que funcionam para objetos específicos. Digamos, eu vou programar um robô
para que pegue garrafas e só vai fazer isso. Mas estão procurando já alguns robôs que façam isso e para múltiplos objetos, que é múltipla tarefa. Aí que entra a parte de visão computacional e a robótica juntas. Mas, novamente, treinar um algoritmo desse jeito poderia demorar dias, meses no mundo real, porque o robô é lento. Então, o que se faz? Se modela tudo no mundo virtual, no mundo 3D, e se acelera vezes 100 a velocidade do mundo real. Então, teríamos um treinamento muito mais rápido, que uma vez treinado o robô aqui, temos que retreinar, só que com um ajuste fino, não o mesmo treinamento que teríamos no mundo virtual. E com esse ajuste fino aqui no mundo real, poderíamos ajustar, digamos, algum parâmetro que o robô pode ser modelado diferente entre o mundo digital e o mundo real. Porque, é claro, sabemos que o mundo digital nunca vai ser igual ao mundo real. Pode ser perto, mas nunca vai ser igual. Então, essa pequena variação faz do que a gente tenha que fazer um ajuste fino no mundo real, que não vai ser um processamento pesado. Podem ser só 5 horas, 3 horas, 10 horas, comparado com meses que poderia treinar somente um robô no mundo real. Outra área interessante também seria o Natural Language Processing, ou também conhecido como NLP, onde ele basicamente trabalha com áudio a texto, conversão de áudio a texto, ou de texto a áudio, que seriam os voice bots, ou também teríamos o text processing, esse daqui seriam os chatbots, que muitos devem conhecer, ou text analytics, poderiam ser análises de Twitter, e outro seria machine translation, que é um caso prático bem conhecido, seria o Google Translator, mas existem outros tipos de tradutores, como por exemplo, poderíamos dizer, quero programar uma coisa com Python, que faça alguma coisa, e a máquina poderia começar a fazer esse código de Python aqui, ou poderia começar a fazer uma página HTML, que isso já existe uma inteligência que faz páginas web, que já foi desenvolvida em 2019, e foi um resultado interessante que a partir de uma foto conseguia escrever todo o código. Também temos, só entrando um pouco mais em detalhe do Text Analytics, poderia ser um caso, o Sentiment Analytics, por exemplo, que a partir de um determinado Twitter ou algum comentário, um feedback que alguém deixa por aí, por exemplo, um comentário em internet, poderia ser catalogado numa dessas 5 categorias, a partir de opiniões de pessoas. E aqui só deixo, por exemplo, um sistema um pouco mais complexo, mas não vou entrar em detalhes, que seria, por exemplo, temos um chatbot, ele utiliza, digamos, um diagrama, um modelo que ele pega de alguma parte, já treinado, claro, aqui só é a aplicação, e a parte de inferência, teste, não seria treinamento. Ele se comunica com APIs, se comunica com a saída do chatbot em si, e, por exemplo, ele recebe perguntas e respostas. E aqui entra a parte semântica e ela se relaciona muito com o contexto do que está sendo escrito. Porque se eu colocar, por exemplo, text processing e eu não estiver falando nada de inteligência artificial, o text processing pode ser qualquer coisa, do ponto de vista de análise de hieroglíficos, análise de sentimento, poderia ser absolutamente qualquer coisa, mas se eu dou um contexto de que a gente está falando de redes neurais, ele vai entrar no contexto de inteligência artificial. Então, o contexto semântico do que uma oração diz, para um humano, geralmente está implícito. Um exemplo do que eu estou falando que poderia ser semântica, por exemplo, se eu dizer só a palavra manga e não dizer mais nada, esse contexto fica difuso. Então, poderia ser manga da fruta ou poderia ser manga da camisa. E só o contexto, ao longo de uma oração maior ou com maior informação no texto, dá para entender do que eu estaria falando. Aí que está o problema da inteligência artificial hoje em dia, de entender esse contexto. E existem coisas ainda mais complicadas. Por exemplo, uma frase que alguém diria: quem não arrisca, não petisca. É uma frase que, em princípio, faz sentido em português, mas uma inteligência artificial não vai ter noção nenhuma do que significa, porque usa palavras que são meio arbitrárias no contexto. Então, aí é que existe essa busca semântica, ou conceito semântico, para ajudar a uma inteligência como um chatbot a melhorar essa procura de informação. Então, aqui que existem diversas técnicas. Existem por ontologias, que seriam basicamente uma estrutura de regras bem organizadas para ajudar o chatbot, ou também existem outras redes neurais que vão anexadas no chatbot, que também ajudam a estruturar a semântica do conceito do que se está se falando. Existem as duas abordagens, as duas
tem vantagens e desvantagens. Então, para alguns casos mais de negócios, digamos, alguns criam uns grafos de conhecimento, que são estruturas fixas, mas são programadas, e outras que poderiam ser estruturas de negócios, que também poderiam ser umas estruturas regras, dadas regras por usuários, ou poderiam ser anexadas através de parâmetros dentro da rede neural, obviamente com um certo fluxo de retroalimentação, tipo um aprendizado que vai melhorando conforme passa o tempo. Mas também tem outras entradas que seriam os modelos de linguagem, como por exemplo, como que a gramática é estruturada, e às vezes essas bases de dados são inclusas aqui para que o chatbot funcione melhor. Claro, conforme passa o tempo, o chatbot acaba abarcando maior informação desse grupo de question answering, porque o chatbot começa a crescer tanto na parte de redes neurais que ele começa a consumir estas 3 ideias separadas, que podem ser inseridas no chatbot internamente, dentro dos mesmos pesos da rede neural, os mesmos parâmetros da rede neural. Também temos aqui um Search Engine, mas ele só ajudaria na parte de procura de documentação ou coisas parecidas. Agora, assim como mencionei a parte de Computer Vision e NLP, e mencionei também que as áreas de inteligência artificial às vezes são meio difusas, é porque existem umas áreas, talvez de aplicação, que se chama Image Captioning, que a partir de uma imagem ou um vídeo, posso gerar um determinado texto. Digamos, aqui o que vocês poderiam ver, cada poderia ser um garoto correndo ou diferentes coisas, mas, por exemplo, uma inteligência artificial colocou que essa criança está jogando basquetebol. Ou aqui que tem 2 cachorros que estão jogando no gras. Mas é meio subjetivo, mas a inteligência consegue encontrar algumas dessas coisas a partir da imagem. E se damos um vídeo para uma inteligência artificial, aí que começa a colocar, digamos, a descrição do que está acontecendo no vídeo. E uma aplicação que mais ou menos eu vi é que a partir de um vídeo de 5 horas, e ninguém quer assistir esse vídeo, a não ser que a gente tenha um resumo dele, então poderia ter uma IA que não somente faça a tradução do áudio para texto, senão que também faça um resumo desse texto, ou que a partir do vídeo possa descrever o que acontece na imagem e o que acontece no texto e dar um resumo a partir dessas duas informações juntas. Então seria uma mistura entre Computer Vision e NLP. Outra interessante área seria o sistema de recomendação, e muitas empresas usam esse sistema. Agora, algumas dessas empresas como Amazon, Spotify, Facebook, Netflix, Google, também Instagram, Twitter, utilizam esses sistemas de recomendação para fornecer aos usuários determinadas, digamos, produtos a comprar ou, em geral, conteúdo a ser adquirido de alguma forma, consumidos pelo usuário. E aqui existem 2 métodos que basicamente governam esse tipo de algoritmos, só que são implementados em redes neurais hoje em dia e são bem sofisticados. Em princípio, existem 2 abordagens para trabalhar com sistemas de recomendação. Uma delas é filtros colaborativos e o outro é filtros baseados no conteúdo. E, basicamente, esses 2, os métodos de sistema de recomendação hoje em dia, e as 2 são implementadas com redes neurais também hoje em dia. Aqui, por exemplo, no primeiro caso de filtros colaborativos, ele aparece assim: se essa pessoa assistiu um documento, um vídeo, uma imagem ou qualquer coisa, então automaticamente esse conteúdo é recomendado para um segundo usuário. E assim poderíamos chegar a um sistema onde os 2 assistam determinadas coisas que são parecidas. Mas, por outra parte, é que se o usuário pertence a um conjunto, digamos, já foi recomendado para um usuário, digamos, ele passa para esse usuário aqui, e como são filmes similares ou conteúdos similares, o conteúdo que o usuário vai assistir vai ser esse daqui. Poderíamos dizer em um aspecto bem geral que, em um caso da esquerda, ele utiliza outro usuário para recomendar informação, e no caso da direita é o conteúdo que ajuda a dar a recomendação para o usuário, como o mesmo nome diz, a partir do conteúdo. Agora, eu vou dar alguns exemplos mais na frente, eu vou misturar estas áreas, por exemplo, no caso do YouTube. Agora, outra área interessante é o Automated ou Auto Machine Learning, que é uma área que, em princípio, toda a parte de ciência de dados é otimizada de uma forma automática ou semi-automática. De que forma seria isso? Todos os dados que eu expliquei da parte de digamos, ciência de dados,
elas são feitas automaticamente aqui. É uma inteligência que aprende a fazer a limpeza dos dados, a codificação, a transformação, aprende a automatizar o fluxo completo de um cientista de dados. E aqui na parte principal, que é a otimização, que ainda não é completamente bem feito, aqui seria a parte de treinamento, seleção de modelos e feature engineering, né, que seria a escolha dos melhores, das melhores informações, para no final ter o resultado de precisão ou inferência e a interpretação do modelo, que é um dos problemas mais fortes hoje em dia, e por isso que até o passo 2, né, está bem resolvido esse problema, e o passo 3 e 4 é ainda em pesquisa. Aqui, por exemplo, dou um fluxo onde tem o caso de modelo de treinamento ou avaliação do modelo, e aqui que fica a parte de AutoML nesse caso. Por quê? Porque aqui seria assim, começa aqui fluxo entendendo o modelo de negócio, daí adquisita os dados e compreende os dados, daí faz a produção, o desenvolvimento, e a parte de modelamento faz, que trabalha em conjunto com o deployment, claro. Mas se dá para ver bem é que o Automated Machine Learning funciona só nessa pequena região onde trabalha com modelamento, e ela se faz de um jeito tão autônomo que realmente às vezes reemplaça uma parte de data science feito na mão, e por outra parte temos que tem essas outras estruturas, essas outras três estruturas que realmente não são reemplaçadas por Automated Machine Learning, só a parte de modelamento. Outra área interessante que também é muito interessante na indústria é a parte de Efficient Learning, que também nesse caso estou usando para explicar na parte de Computer Vision, mas o Efficient Learning quer dizer que a partir de uma imagem ou a partir de 5 imagens, de 10 imagens, só essa quantidade mínima, é possível gerar diferentes variações. Essas imagens que estão na esquerda e na direita são imagens artificiais geradas a partir de uma imagem só. Então, essa inteligência foi capaz de aprender como posso criar variações a partir de uma imagem. E isso seriam algoritmos que são extremadamente eficientes em aprendizagem e que foram treinados para trabalhar dessa forma. Uma aplicação talvez um pouco interessante assim seria, por exemplo, temos uma imagem nova de um carro e queremos entender que tipo de carro ele é, apesar de nunca ter visto carros ou apesar de somente ter treinado para reconhecer um tipo de carro, é possível criar uma rede neural que consiga fazer uma estruturação desse novo carro e dizer: ah, é um carro, mas além de ser um carro, me parece que é um carro velho ou é um carro novo. E teria essas informações para gerar uma base de dados nova e dizer que essa rede neural realmente está conseguindo aprender a partir de uma imagem que talvez nunca viu, sabe que é um carro, mas não sabe que tipo de carro é, e a rede neural poderia construir uma própria base de dados para depois ser usada pela mesma rede neural e aprender sozinha. Outra área também interessante é o Planning and Reasoning, que seria basicamente algo assim como aprender a fazer planejamento e razonar. Uma aplicação nessa área industrial poderia ser qualquer coisa que esteja relacionada a regras de aplicação, como uma máquina, como funcionaria uma máquina, digamos, em geral. Mas um dos casos de sucesso que se conhecem na parte mais teórica seria o AlphaGo, que é um tipo de xadrez chinês, onde uma máquina foi capaz de superar um humano jogando xadrez. E como que foi feito isso? É porque a partir de um conhecimento de um modelo, ou seja, como que o jogo funciona, a IA conseguia encontrar uma combinação de movimentos que se adaptava ao longo do jogo para encontrar a melhor combinação certa e assim vencer. E em aplicações práticas, como mencionei, seria, por exemplo, encontrar qual seria uma melhor configuração para uma máquina a partir de um modelo, e essa configuração pode se adaptar ao longo do tempo, encontrando sempre a solução mais ótima, mesmo que as condições do problema mudem. Esses seriam os algoritmos de reinforcement learning, mais baseado no modelo. Aqui tem uma área que é uma das mais interessantes que eu acho, e realmente é o que se está estudando mais hoje em dia, é entender por que o modelo funciona como funciona. Por que realmente um modelo existe e dá uma solução a um problema. Por exemplo, novamente na área de visão, mas também pode ser usado na área de Natural Language Processing ou robótica. Dá para ver que, por exemplo, para essa imagem daqui, a imagem A,
ele diz que essa daqui é uma ovelha, mas na direita ele diz que é uma vaca. Por quê? Então, aqui somente a rede neural dá para ver que tudo fica em azul. Esse em azul significa que não é importante. E aqui o vermelho significa que é importante, significa que realmente ele encontrou essa ovelha. Mas aqui na direita não tem muito azul. Ele realmente está errando no mapa completo. Ele está tendo um verde, significa que esse verde tem uma certa importância. E ele está dizendo que uma vaca, a partir da importância da imagem toda, ou uma certa importância da imagem toda. Então, dá para ver que realmente entre B e C existe um problema que não consigo encontrar exatamente o que é esse objeto, porque a imagem de fundo está atrapalhando o resultado, está enganando a rede neural. Para um humano isso não faz sentido, mas para um algoritmo que só se baseia na matemática, poderia dar um problema. Aqui outro caso, diríamos assim, tem um ave de 100% e uma pessoa 39%. Essa ave, ok, se entende por que um 100%, mas aqui se vê que, por que uma pessoa, nessa imagem, porque ele diz, existe uma combinação de pixels nessa imagem, nessas duas, que dá para enganar que é realmente uma pessoa. E se dá para ver o que nós estamos vendo, talvez poderíamos dizer, esse seria o corpo, essas seriam as pernas, e a cabeça estaria aqui do lado. Que para um humano, óbvio, não faz sentido, mas uma inteligência está aprendendo que realmente não está longe demais na imagem, e aqui poderiam estar as pernas do humano, e realmente uma inteligência erra por esse motivo. É um problema de, diríamos, viés de conhecimento, talvez, ou poderíamos dizer que não tinha informação suficiente na imagem, ou é muito difusa, porque 39% de acerto de pessoa, ou seja, não é muito alta essa probabilidade, mas é mais alta do que todas as outras probabilidades. Por exemplo, eram 1000 classes, então dessas 1000 sumadas tem que dar 100, então 39 já é bastante alto. Por exemplo, temos aqui uma imagem onde mostramos um barco, né? E, digamos, aqui se faz outra tentativa de como melhorar um sistema que está tentando reconhecer o que tem dentro da imagem, e novamente podemos ver que tem um erro. Aqui ele está dizendo que esta parte da imagem é importante. Aqui podemos ver que, além de o objeto estar aqui, realmente a parte menos importante da imagem está ali mesmo, que não faz sentido. Então, são como que contraintuitivos. E a rede neural está confundindo que o importante aqui é o mar e aqui o que não é importante é o objeto. Aqui um caso interessante que dá para ver mais visualmente é que, por exemplo, temos essa imagem e colocaram um texto por baixo. E automaticamente o texto virou mais importante que a imagem. Ou seja, completamente começou a ignorar o cavalo e a pessoa que estavam ali. E quando tiraram a informação do texto, digamos, a imagem ficou um pouco mais compreensível. Digamos, o objeto em si começou a ter mais relevância, mais interesse dentro da mesma região. E como mencionei, ainda estão fazendo muitos estudos para entender bem esta área. E aqui só estou mostrando visualmente como que funcionam essas saídas, porque dentro existem umas matemáticas também complexas e muitos análises que têm que ser feitos que não são visuais, e tentam entender como que o modelo realmente entende o que está vendo ou o que está ouvindo, ou em geral, como o que está percebendo com todos os sensores, câmeras, sensores, microfones, qualquer coisa. Dá para fazer estudos muito profundos que na indústria às vezes se fazem, e principalmente que fazem isso são as grandes empresas, né, geralmente. Por exemplo, um caso bem conhecido que deu um problema é um carro autônomo bateu contra um caminhão porque o carro entendeu que o reflexo que estava tendo num caminhão era o céu. Então o carro confundiu esse caminhão com o céu, como se estivesse na autopista e subindo, digamos, em uma montanha. Então ele decidiu bater contra o caminhão de propósito, mas foi porque errou, se confundiu, assim como poderia ter essas imagens que são confusas para uma inteligência. No carro autônomo teve esse problema. Outro caso foi um problema de racismo nos Estados Unidos, que colocaram uma imagem com duas pessoas que eram negras, e quando colocaram essa imagem para uma inteligência artificial classificar, a inteligência classificou elas como se fossem macacos. E deu um problema muito forte naquele ano, e
E por que aconteceu isso? Dentro do algoritmo de redes neurais nunca se entendeu, porque já estava treinado aquele algoritmo, teriam que treinar de novo e já não seriam mais os mesmos parâmetros, mudam outra configuração de parâmetros, então basicamente ficou em algo assim como aconteceu esse problema, nós não conseguimos resolver, agora estamos melhorando isso, mas não sabemos o que é exatamente o problema, mas estamos melhorando. Ficou só nessa conversa de melhorar o que não sabemos. Uma área bastante importante e que entra já nas áreas mais teóricas são a parte de Learning Representation. É mais ou menos assim, qual que seria a representação, a melhor representação para um sistema? Seria mais ou menos assim, qual seria a melhor representação da saída para uma entrada em específica? Por exemplo, antigamente se fazia assim, tem um profissional, separa os features, treina um sistema de redes neurais simples ou qualquer algoritmo de machine learning e dá a saída. Hoje em dia, tudo isso é reemplaçado por uma rede neural que faz tudo isso junto, end-to-end, e dá o resultado. Mas qual que seria a melhor representação nessa saída ou na camada anterior, talvez, que dá, digamos, a melhor separação dos componentes ou a melhor estrutura para aqueles dados ou a mais eficiente, em geral, o melhor. Qual seria a melhor representação daqueles dados? Então, por exemplo, para um robô que está se dedicando a resolver uma tarefa de colocar os bloquinhos no lugar certo, existe uma representação matemática, um vetor, que deve representar essa função automaticamente. Quando se faz isso, é possível pegar esse mesmo vetor e criar as nossas funções matemáticas para que a mesma inteligência se treine sozinha. Então, essa é uma das aplicações mais interessantes, porque entra pela ideia de, nós não entendemos como a inteligência funciona em si, dentro dela, mas se usamos a representação que a mesma inteligência aprendeu, podemos retreinar ela do jeito que ela mesma entende, não precisa passar para um humano antes de treinar de novo, fazendo que a inteligência seja mais autônoma. Digamos, treinamos ela usando a mesma linguagem que ela usa, sem passar por uma linguagem humana. Outra área bastante importante, também é teórica, mas é muito usada na indústria, são os adversarial attacks. Por exemplo, temos uma imagem de um panda e colocamos um ruído e automaticamente ele vira gibbon, é outro animal. Mas olhem a certeza, é um 57%. E depois de adicionar um ruído, vira 99% de certeza em outra coisa. Para nós, o ruído nem dá para perceber porque um ruído é bem baixinho. Mas mesmo assim, a rede neural errou. Por que errou? Novamente entra na área de Model Interpretation, Explainability, explicação do que acontece dentro, e é uma área que está em conjunto, às vezes, trabalhando. E, por outra parte, temos aqui, outro exemplo, que seria, temos uma banana, diz que é banana realmente, e quando colocamos um broche do lado da banana, automaticamente, ele não diz que é mais banana, diz que é uma tostadora. Ele não é mais uma banana, ele vira realmente uma torradeira. Então, realmente, por colocar esse broche do lado, muda automaticamente a saída. E ainda está tentando se entender por que acontece isso, o que realmente está entendendo essa rede neural, por que está tendo esse problema. E os adversarial attacks podem pensar que é só uma anomalia teórica ou é um teste de robustez para, digamos, vamos ver que tão segura é a rede neural. Mas porque tem duas aplicações. Uma delas é para entender como que funciona essa rede neural, e a outra é ver que tão robusta é uma rede neural ante diferentes circunstâncias que podem existir no mundo real. E aqui que seria mais do interesse da indústria, que por exemplo seria o que acontece se nós estamos treinando um algoritmo para reconhecer pessoas na indústria. Ok, funciona. Só que o que acontece se uma pessoa um dia vai com uma camisa vermelha, e uma camisa vermelha que nunca é usada na indústria, digamos, porque, não sei, poderia ser que a cor não seja a melhor opção para trabalhar na indústria, mas se essa pessoa chegou com essa camisa vermelha, automaticamente pode pensar um algoritmo que essa pessoa está correndo perigo, por exemplo, ou poderia tomar alguma ação que não necessariamente é a melhor para essa pessoa, ou se, por exemplo, está fazendo reconhecimentos de faces e a pessoa levou óculos aquele dia ou teve uma iluminação diferente, pode achar que não tem pessoa na frente. E o algoritmo diz que não tem pessoa na frente, ou é uma probabilidade de certeza bastante baixa, né? Digamos 57%, que poderíamos dizer que é baixo, dependendo da aplicação.
E então, esses algoritmos de adversarial attack se utilizam para levar ao limite os nossos modelos de redes neurais e entender realmente por que poderiam estar errando e assim melhorar. Ou também gerar imagens sintéticas com isso e treinar a rede neural para que esteja preparada para esse tipo de anomalias. Aqui, por exemplo, temos um caso de adversarial attacks, que esse tranquilamente poderia ser um parche na camisa, e temos aqui uma pessoa que está sendo reconhecida como pessoa, mas a outra não está sendo reconhecida porque colocou aqui o adesivo, o quadro, no meio entre a causa e a parte superior, né? Então, como já está cortando a pessoa em dois, realmente não tem mais pessoa para uma inteligência, porque são duas partes de pessoas de cima e de baixo, e não faz sentido que estejam separados por um objeto. Por último, que é uma área que já são realmente mais teóricas, são a parte de procura de estruturas ou arquiteturas de redes neurais. Eu mostrei só umas que são as mais simples, mas poderiam existir outras, por exemplo, essa daqui, que é um DenseNet, que seria uma rede densa, que a partir de uma imagem ela faz conexões de frente para trás, e esse se chamaria um bloco denso, que passaria assim para as seguintes camadas e daria no final um cavalo, né, que seria a saída. Internamente seria uma rede que se interconecta para frente de diferentes formas, né? Tem um estudo muito teórico aqui, e também são estudadas com outras possibilidades, como se tivéssemos uma imagem que tem um bloco de redes neurais aqui, e para essa imagem de entrada tem múltiplas saídas, tem 4 saídas. Uma seria que realmente tem um gato, e a outra seria onde que está o gato, né? Seriam as duas saídas, e também teria, digamos, onde que possivelmente está esse objeto, e diria se realmente tem um objeto aqui ou não, onde que são as possíveis regiões da onde que esse objeto está. Então, por exemplo, essa rede seria uma rede que detecta objetos e realmente coloca onde que os objetos ficam, um à frente do outro, por exemplo, ou um atrás do outro, e dá essas múltiplas saídas para que realmente aconteçam, tem que ser estudadas teoricamente, que fica no meio entre uma área de visão computacional e a teórica, ou poderia ser também uma rede neural que se dedica a estudar a parte de chatbots, a parte bem teórica, que criam as novas estruturas, os novos modelos, e basicamente aqui que está a área principal que a IA faz evolucionar ao longo dos anos, cada ano. Agora, depois de ter explicado todas essas áreas com alguns exemplos, eu fiz um resumo realmente do que existe dentro da área de inteligência artificial, com as áreas mais possíveis de ser usadas em um entorno industrial. E no próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais de como estas áreas se combinam entre si para dar resultados já mais particulares em diferentes indústrias, tipo Google, Facebook, YouTube. Então é isso, e até o nosso próximo vídeo.